Muito bem, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho e Planalto conectando destino, conectando pessoas. Rui Simu, e aí como é que tá? Estava em Santa Catarina, né? Estava passeando. Onde é que é lá? Chapecó. Chapecó. Terra do Chapecoense que é a maldição da dupla Grenal aqui, né? Tem feito estragos por aqui e tem ali. feito estrago por aqui. Mas antes de conversar contigo sobre a Previdência Social, eu gostaria de até ouvir a tua opinião, porque quando se fala em reforma da Previdência, é preciso que as pessoas imaginem o seguinte, que todas as coisas precisam ser reformadas, quer dizer, as coisas mudam, né? A situação não está boa, tem que reformar, tem que acertar aqui e ali. A reforma da Previdência é inadiável, e eu digo por quê? Pelas questões da própria Previdência e até por uns exemplos que nós temos recentes. Eu quero chamar a atenção, por exemplo, do pessoal do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras e dos Correios e Telégrafos. Por quê? Porque recentemente aconteceu de que na esteira da Lava Jato se descobriu os bilhões de reais que foram tirados da pensão dos funcionários do Banco do Brasil, né, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras e dos Correios. Por quem? Por aquele partido, vocês sabem qual é, que ao longo da história orquestrou dentro dessas instituições, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras e Correios, uma pleiade de apoiadores eleitorais. Arregimentou votos nessas entidades, nesses órgãos públicos. E esse partido, o que fez? Roubou essas pessoas. Essas pessoas que, como eleitores, acreditaram naquela ladainha da ética, da moral, contra o neoliberalismo, contra isso, aquilo, nós e eles, enfim. Agora eu quero saber o seguinte, duas coisas. Em primeiro lugar, isso aí que sirva de lição para vocês que estão da Previdência Social, políticos que também podem influir nessa reforma da Previdência, se nada for feito na Previdência Social, daqui a pouco vai acontecer isso. Não haverá como pagar os aposentados. Primeira coisa. Segunda coisa, eu quero saber onde é que estão os engenheiros da Associação dos Engenheiros da Petrobras, que com toda essa roubalheira que aconteceu na Petrobras, nunca levantaram a voz. Antes, em épocas passadas, qualquer coisinha que dizia respeito à Petrobras, eles se levantavam contra. Depois que o Lula assumiu, calou-se. Engenheiros da Petrobras, onde é que está a associação? Acabou? Funcionários do Banco do Brasil, a Previr. Onde é que estão as lideranças da Previr, que sempre questionavam outros governos e foram agora roubadas pelo Lula e pela quadrilha do PT e não abrem a boca? Onde é que está a indignação de vocês, que foram roubados pelo PT? Funcionários dos Correios e Telégrafos, a mesma coisa. E funcionários da Petrobras, já falei na Caixa, Banco do Brasil e Correios, então nos quatro. Então, onde é que estão as lideranças sindicais, as lideranças dos funcionários que se indignavam quando qualquer outro governo mencionava mexer em alguma coisa, mudar alguma coisa, reformar alguma coisa, aperfeiçoar alguma coisa nessas entidades? Sumiram? Agora vocês é que têm que pagar, têm que explicar para os colegas de vocês por que isso aconteceu. Então, este roubo à nação que foi feito pelo PT, esse roubo aos funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras e dos Correios, precisa ser recomposto. Vocês precisam vir a público e mostrar a indignação e cobrar daqueles que fraudaram a esperança de vocês, que fraudaram o sonho de vocês de ter uma aposentadoria que fosse resgatada nos dias, nos prazos e nos valores contratados. Então, fica aqui o meu protesto, porque eu admiro o Banco do Brasil, eu admiro a Caixa Federal, a Petrobras e os Correios e Telégrafos. Só que nós não podemos conviver com essa falta de tato, com essa falta de ética, com essa falta de moralidade e falta de seriedade das entidades que estão dentro dessas instituições. E que antigamente, qualquer coisa, como eu disse, eles vinham a público detonar. Qualquer coisa eles vinham querer consertar e não deixar fazer. E por que o PT fez? O PT roubou vocês e onde é que está a indignação de vocês? É uma coisa lamentável, não é, Rui? Isso nós podemos estender para a Previdência Social. Se não fizer essa reforma, nós vamos chegar lá. Silvio, acrescentando, o que se tem visto agora é o seguinte, pessoas lamentando, pensionistas da Petrobras, do Banco do Brasil, Caixa Federal e dos Correios, estão se lamentando porque o próprio benefício deles, da pensão ou aposentadoria, está sendo descontado por um valor X por vários anos. Como se diz lá no interior, bem feito. Por que é que não chiaram na época própria?
Por que é que deixaram, sob as barbas, o bigode dele, deixaram acontecer esse desmando? Se fosse um outro partido no governo, certamente eles não teriam deixado acontecer Nem isso. pensar. Fariam uma revolução ali imediata. Aí, com a concordância deles, esses investimentos foram utilizados basicamente com interesse partidário. Né, inclusive na Venezuela foram, se não me engano foi a Petros, daqui da Petrobras, teve investimentos do fundo de pensão deles na Venezuela, quer dizer, um país falido, um país bolivariano, quer dizer, a Venezuela não tem o que comer. E aí é para lá que o PT estava tentando levar o Brasil. Ele não ia conseguir, claro, porque nós temos uma outra forma de pensar as coisas. Graças a Deus ainda a sociedade brasileira não tem só PT, não tem só PSOL, não tem só PSTU, que é outra coisa nojenta, né, contra burguês. Mas quem é o PSTU para dizer que é contra burguês? Que é contra o pobre, então, porque o pobre gostaria de ser burguês também. Esse é o sonho do pobre, sair da pobreza. Aí tem PSTU ainda da vida dizer contra burguês. Ah, pelo amor de Deus, não tem que ter nem... E reclama que tem pouco espaço na TV. Não tinha nem que ter espaço na TV. Esse tal de PSTU. 0 segundos. Tentando tirar uma aprendizagem de tudo isso, né? O que o servidor pode fazer para se precaver e para evitar que isso aconteça daqui para frente? Porque nós temos a esperança de que mude, mas e aí? Exatamente. Essa reforma da Previdência, como disse o Silvio, ela não é só necessária, ela é urgente, porque... Indispensável. É indispensável. Esse descompasso entre a idade das pessoas e o uso já do benefício, ele já vem há algum tempo. Na Constituição de 88, ficou garantido o direito dos segurados rurais. Mas por que isso? Pela incompetência do governo de gerir esse fundo. Então, eles alegam o seguinte, olha, o tempo de serviço rural laborado em regime de economia familiar tem que ser garantido. 99% dessas pessoas jamais trabalhou na agricultura, mas é garantido porque o pai ou a mãe tinham uma terra lá, não sei onde, então esse tempo pode ser computado, né? Mas não houve capitalização, não houve investimento, né? Não houve esse recolhimento previdenciário. Bom, então, é urgente fazer a reforma da Previdência para equalizar o sistema. E como é que vai equalizar o sistema? Se a expectativa de vida dos brasileiros tem aumentado significativamente, então, na mesma medida, tem que fazer os ajustes. Como a tabela não leva em consideração isso, só leva em consideração quando há incidência do fator previdenciário. Mas todas as outras formas de cálculo não levam em consideração. Tá certo. Rui, obrigado pela tua presença aqui. Semana que vem, né? Semana que vem tu não viaja, né? Não viajo. Pelo menos não está prevista nenhuma viagem. Aqui um rápido intervalo, já voltamos para o último bloco aqui do nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.